Bom, já foi mostrado nos vídeos anteriores situações da história da Lacey, né? De antigos jogos, que são o guarda-roupa, o restaurante e o pet shop, né? Cada jogo mostra um passado da personagem na vida real, que no caso que é a personagem que interpreta a Lacey, né? E mostra que ela não teve lá um passado muito bom, ela passou por várias dificuldades, abusos, um stalker, né, que perseguia ela toda hora. Ela vivia sob pressão, né, de clientes e essas coisas. E ainda tem muita coisa para descobrir ainda nesse novo vídeo da Ghost que acabou de ser lançado, né, que mostra um pouco mais sobre o passado dela. Então, né, o que eu posso dizer sobre essa situação é: agora, a partir desse vídeo aqui, a gente vai um pouco mais a fundo da história. A gente descobriu no começo do vídeo como era o passado da Lacey, né? Pelo que ela passou e a origem dela. Agora a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vai pesquisar um pouco mais sobre por trás da história da Lacey, né? Então, opa, e aí pessoal, beleza? Eu vim aqui falar sobre o vídeo novo da Ghost, né? A gente viu na parte anterior como é que era as situações da Lacey, a pressão do trabalho dela. Ela contou a história, mostrou a história dela de que ela tinha um tio que abusava dela. Quando ela trabalhava, ela tinha um stalker que perseguia ela. E ela tinha essas alucinações, né, de que toda vez alguém estava perseguindo ela ou coisa parecida. Quando depois que ela matou o tio, ela não se sentiu mais livre, né? Apesar de ela não estar mais com o tio dela, ela matou o tio, mas mesmo assim ela ainda acha que o tio dela tá observando ela, né? Debaixo da cama, que é onde ela escondeu o corpo. Esse foi o resumo da parte que foi contada, né, no capítulo 1 da história, na parte 1, que eu mostrei para vocês quais foram os trabalhos da Lacey e o que foi mostrado em cada vídeo, no caso em cada gameplay que a Ghost e a Nelson Games mostrou, né? Então aqui eu não vou mostrar exatamente a história da Lacey, né? Eu vou mostrar a história de uma das fundadoras do estúdio de criação do jogo, que é a Rossio, né? Para quem não sabe, o Rossio foi mencionado na história dos relatos da Lacey, de acordo com pistas sobre a história do tio dela, né? Primeiro, dava pra gente entender que Rossio, que estava mostrando lá, era considerado como se fosse um produto um produto químico, né? Um produto químico não, era considerado uma droga, né? Acho que era de alucinógenos, alguma coisa assim. Mas também era uma pista sobre quem foi a criadora, sobre o nome da fundadora, né? Da empresa, que eram duas amigas, né? Provavelmente amigas de infância, que eram a Rossel e a colega dela, que eu vou chamar de Diane, né? Porque o nome da empresa é o nome os primeiros nomes das duas pessoas, né? Então é a Yanni e a Rossel, que juntas elas formaram a Yanni Rossel Games, que criaram, né, os jogos da Lacey, mas não foi só os jogos da Lacey que foram criados, né? Elas criaram também jogos das amigas da Lacey, né?
Mas a Lacey, pelo que foi contado na história, é a que fez mais sucesso, né? Porque a Lacey, ela mostrava ser um personagem da que era mais animado, mais extrovertido, criativo, né? E que se enturmava com todo mundo, gostava de se enturmar com as pessoas, né? E dá pra perceber isso quando ela trabalha, quando ela trabalhou no pet shop, ela tava sempre sorrindo. Quando ela trabalha no restaurante, ela quer sempre dar o melhor dela. É, no, no jogo do encontro, ela sempre quer estar bem vestida, né, pro piquenique. Então a gente vê sempre essa personalidade positiva da Lacey, né, na história. E pelo que foi mostrado, o jogo da Lacey foi um dos que mais fizeram sucesso, né? Mas também elas criaram jogos de uma das amigas da Lacey, que é a Jay, né? A Jay, ela é um estilo meio radical. Ela é um personagem que ela quer viver ao extremo, quer se aventurar. Ela gosta muito de andar de skate, é o passatempo dela, né? E o jogo que a Jay tem é justamente um jogo de skate. Você tem que bater o recorde de fases que você consegue passar. Cada fase que tem, mais rápido o jogo fica, né? Aqueles famosos joguinhos de flash que você, tipo, tava num jogo assim de carro, aí você tinha que passar pelas plataformas assim, você tinha que. Aí quando tinha uma setinha, a setinha acelerava, né? Acelerava para cada vez mais o carro. Ou negócio de esporte, né? Tanto faz. E a da Jay era mais ou menos assim. A Yanni, ela conta pra. Acho que essa personagem que a gente que mostra, que a Yanni entrevista, né? Provavelmente é uma das. É uma das que trabalhou junto com a Yanni e com a Rossio, né? Na produção dos jogos da Lacey. A, a Yanni, ela convida uma, uma pessoa para poder testar para poder demonstrar para ela os jogos antigos da Lacey, né? E ela conta que a personagem que ela sempre gostou é a Jay, né? A gente pode perceber que a personagem que foi convidada, ela conhece muito bem o local, ela sabia como é que as duas trabalhavam, ela só não entendia como é que funcionava a cabeça da, da Russell, né? A Yanni, ela já percebia que a Russell ela não batia muito bem na cabeça, né? Uma coisa que eu esqueci de contar. Provavelmente, a convidada que a Yanni convidou, ela provavelmente era uma das integrantes do estúdio dos jogos da Lacey, né? Uma beta tester, provavelmente. E ela foi lá pra rever o passado, né? Pra rever os jogos que ela jogava quando era mais nova, né? E ela contou que durante o tempo que ela trabalhou lá, o personagem que ela sempre gostava era da Yanni, né? Da Yanni não, da Jay. E a Yanni contou que a Jay, ela dava um pouco de medo. A convidada, ela achou estranho, né? Do porquê que tinha tanto medo, assim, do jogo da Jane, né? E a Yanni fala que parece que a Lócio, ela colocou alguma coisa ali no jogo que mostra o que aconteceu com uma das integrantes do estúdio, né? De programação de jogo da Universal Games. E ela conta também que, por causa desses acontecimentos do estúdio colocar coisas de acidentes, essas coisas de abuso,
passados traumáticos, coisa parecida, fez com que os pais das crianças processassem o estúdio, né, de jogos, e isso acabou fazendo com que a empresa de jogos da Lacey falisse, né? Porque foi tanto processo e tanta reclamação que a empresa não aguentou. Teve que fechar porque foi muito processo, foi muita reclamação dos pais. Não tinha como elas se defenderem por causa que estava muito exposto lá, coisas de podia traumatizar as crianças, né? Tanto é que a gente vê isso no jogo do restaurante, que se você não preparar a comida, né, começa a mostrar a Lacey de verdade, né? A Lacey de como ela tá se sentindo de verdade. Tipo, é a Lacey toda marcada por bitucas de cigarro, cortes no braço, né? Ela, pelo que mostra, ela costumava se cortar, né? E que se autoculpava pelos erros, né, que ela cometia. Só que era uma sensação de culpa tão grande que ela arriscava querer tirar a própria vida por ter medo de perder o trabalho, de perder tudo que ela tem, né? E a gente vê lá no jogo do restaurante o passado dela, que ela vivia com um tio abusivo, que ele apagava bitucas de cigarro nela, abusava dela quando ela era criança. Ela vivia numa casa mal cuidada, o quarto dela era cheio de baratas, de ratos, tinha um cheiro horrível, né? Um local totalmente mal cuidado, né? Um local totalmente abandonado, digamos assim. No terceiro jogo, a gente vê o que aconteceu com o tio da Lacey quando ela já era mais adolescente. Um pouco mais para trás, eu tô contando aqui o resumo, pessoal, para quem não viu o primeiro vídeo, né, que eu contei. Então eu vou contar o resuminho, eu tô contando o resuminho aqui para vocês. O terceiro jogo, ele mostra, depois que acontecem daqueles bugs dos jogos da Lacey, né, o terceiro jogo mostra um pouco mais a fundo de como era a vida da Lacey com o tio dela, né, e mostra que o tio dela, ele viu que a Lacey tinha crescido bastante, né, já era uma adolescente, ela já não era mais tão inocente quando era criança. Se ela quisesse, ela podia denunciar o tio pelos abusos, só que foi com tanto tempo se passando, com ela tendo essas marcas, esses traumas, que ela já não se importava mais, ela não ligava, né? Só que teve um tempo que ela tinha um conforto com ela, que era o cachorrinho que ela tinha, que era a Puddles, né? Só que teve um momento que o tio dela acabou passando dos limites. Ele matou o cachorro, provavelmente jogando o cachorro de uma banheira de ácido, né? E o cachorro, né? A Lacey parece que ela viu o corpo do cachorro na banheira, todo derretido, né? Só os ossos mostrando, provavelmente. E a reação da Lacey é a que todo mundo teria, basicamente, né? Vendo vendo um resultado daqueles, ela acabou vomitando e acabou perdendo o chão, né? Por causa disso, porque era o único conforto que ela tinha, né? O único amigo que ela tinha, que era o cachorrinho de estimação dela, e o tio dela tirou isso dela. Por essa situação, a Lacey acabou fazendo o impensável, né? Ela acabou matando o próprio tio, mordendo o pescoço dele e arrancando a jugular, basicamente, né? E de acordo com o relato da Lacey, ele gritou como um porco, né? E depois daquilo, a Lacey escondeu o corpo do tio debaixo da cama. Mas mesmo assim, a Lacey,
ela ainda acha que o tio dela tá observando ela, mesmo depois de morto. Então ela não consegue sair de casa. Ela não sai, ela tem medo, né? Ela sempre vive pensando de como seria se ela saísse de lá. Bom, já que eu contei essa parte da história, a gente vai voltar para o quarto jogo, né? Antes do quarto jogo. A Yane, ela mostra, né, como era o trabalho com a com a Rossel, né? A Yane mostrava, falava que a Rossel não batia muito bem na cabeça. Ela sempre tinha umas ideias meio erradas, né? Sempre tinha um psicológico meio fudido, porque ela sempre pensava, tipo, como seria tal coisa em tal coisa, se mostrasse essas coisas da vida real. Se colocasse o passado dela no jogo infantil. Tanto é que a gente pode considerar que a Russell e a Lacey, né, são a mesma pessoa, só que é a Russell colocando ela como se fosse a personagem da Lacey, né? Tanto é que na dublagem do jogo, a Russell é a dubladora da Lacey, né? E acho que a Jay, ela é dublada por uma outra pessoa que eu não consegui ver o nome, né? Mas uma das amigas da Lacey é dublada pela Yami. Então são três integrantes principais e uma beta tester, né? Que eu acho que foi a convidada que apareceu. E quando a gente vê o jogo da Jay, a gente vê que tem uma parte que acontece um acidente e a Jay acaba morrendo, né? Provavelmente o que aconteceu é um acidente que ela acabou tendo enquanto estava andando de skate. O skate acelerou demais, provavelmente ela deve ter descido algum morro. Alguém causou um acidente de fazer ela cair de skate e arregaçar o corpo, né? De acabar fazendo ela morrer, né? No meio no meio da rua. E a beta tester vendo aquilo ali, ela meio que fica inconformada, né, mano? Que tipo, pô, é um jogo pra criança, como é que deixaram a Rossio colocar uma coisa daquelas no jogo, não deram uma bronca nela, não falaram nada pra ela, não deram um recado, falaram, pô, isso aqui tá errado. Só que a Yanni falou que não adiantava, né? Ela não se importava mais, porque sabia como é que era o psicológico da Rossio, eu sabia que ela não batia muito bem da cabeça. E aí a gente vai pro jogo mostrado, que é o quarto jogo, né? Que é o Salão de Beleza da Lacey. A gente vê que a Lacey, ela tá no novo trabalho, é o salão de beleza dela, né? E a gente vê que ela tá trabalhando com várias personagens ali, com vários clientes que são modelos, assim, podemos dizer assim, né? Só que tem uma coisa aí, gente. A partir da segunda cliente, a gente vê sinais de que na cabeça da Lacey, aquelas clientes estão vivas. Mas se você for ver, mas a partir do segundo ao terceiro cliente assim, você vê que começa a aparecer larvas nos personagens, né, nas clientes. Interpretando que... E também tem outra personagem, outra cliente, que aparece um olho realista nela. O que indica que aquelas personagens, na vida real, elas estão mortas, mas na cabeça da Lacey, elas estão vivas e entraram lá no salão para poder se maquiar, né? Mas tudo ali foi mostrado que aquilo que aconteceu nada mais é do que coisas passando na cabeça da Lacey, né? Coisa, tipo, que bagunça a cabeça dela. Na cabeça dela, aquilo é o salão de beleza. Mas, se você for parar pra pensar, eu vou chegar lá onde é que esse jogo todo, onde essa história toda tá se passando. Parece que ela tá em trabalhos diferentes, mas de acordo com o que eu vi ali, o meu ponto de vista é outro. A partir do quarto jogo da Lacey, meu ponto de vista é outro. Da onde esse local tá se passando. Então vamos lá. A partir da última cliente que aparece ali,
parecem muito a Yanni, né? E a gente sabe, na parte do vídeo anterior, que a gente sabe a partir do jogo da Yanni que a Yanni morreu, né? Ninguém, não se sabe quem matou, ou se foi um acidente, né? Mas ali a gente vê que a Lacey, depois que ela maqueia a cliente, né, que se faz com a Yanni, dá meio que um piscãozinho e depois mostra a imagem, né, da Lacey no banheiro, ajoelhada, se sentindo culpada pela pressão, né, de ela tá se sentindo feia, se ela tá fazendo alguma coisa errada, se tem alguma coisa errada. Aí, depois que ela se questiona essas coisas, ela começa a falar que tudo que ela precisa fazer é continuar trabalhando, ela vai deixar as pessoas bonitas, ela quer deixar as pessoas bonitas. Até que tem um tempo que a gente vê o corpo da Yanni, né? Que indica que depois que a Yanni morreu, depois que a Jay morreu, a Lacey pegou aquele corpo, levou pra casa dela e começou a maquiar ela, né? Tipo, na cabeça dela, ela começou ela achou que ela tava viva ainda, mas ela tava morta. Pegou o corpo, maquiou ela e falou que ia deixar ela bonita, né? E começou a passar batom, essas coisas, maquiou. É uma cena muito bizarra, mano. É uma coisa muito esquisita. E depois ali, quando eu vi aquela cena ali, é que a ficha caiu. Pensei, mano, toda essa história do jogo tá se passando no banheiro da Lacey. Por que eu acho isso? Porque depois que aquilo acontece, da Lacey maquiar a Jay, mostra, tipo, uma transição entre ela olhando o espelho do banheiro e ela olhando o espelho do salão. Então tudo aquilo ali é coisa da cabeça da Lacey. E que toda aquela história que a gente vê nos jogos da Lacey é tudo parte da casa dela. Ou seja, em nenhum momento do jogo a gente saiu da casa dela. A gente está naquele jogo lá, aqueles jogos todos que a gente viu do terceiro, do quarto ao primeiro jogo, é tudo da cabeça dela. Inclusive o Stalker, eu já estava imaginando que aquela história lá do primeiro jogo é uma história totalmente aleatória que não tem ligação. Então eu sempre achei desde o começo que o Stalker nada mais é que o tio dela, o que ele faria se a Lacey saísse de casa, né? Então a Lacey imaginava aquilo. E no quarto jogo a gente vê que tudo que a gente viu ali do começo, desde o começo, não passou de coisa da cabeça dela, né? Tudo aquilo ali não passou de uma alucinação. A Lacey nunca saiu daquela casa. Ela sempre quis sair, ela sempre quis ter liberdade, sempre quis esquecer que ela matou o tio, mas ela nunca saiu daquele local. O salão de beleza nada mais é do que o banheiro da casa da Lacey. O pet shop, provavelmente, é ela trancada no quarto dela, né? Lembrando do cachorro e lembrando de como ela queria estar cuidando de animaizinhos. A mesma coisa eu digo no jogo do... No caso, o jogo do restaurante, eu diria que se passa na cozinha da casa dela, né? Porque ela, é depois que ela mata o tio dela. Depois que ela mata o tio dela, ela transforma o tio dela em comida. Provavelmente é isso que ela fez para esconder o corpo do tio depois que ela deixou o corpo debaixo da cama. E o primeiro jogo, que é o jogo do guarda-roupa, é o quarto da Lacey, né? Ou seja, tudo aquilo lá que a gente está vendo do começo, desde o começo do vídeo, é tudo na casa da Lacey, mano. Tudo aquele jogo que a gente vê, ela construindo um restaurante, construindo um salão, construindo um pet shop, é tudo coisa que a Lacey queria na vida real. Mas como ela tinha traumas do passado, um tio que abusava dela, o cachorrinho dela morreu,
Ela não era mais a mesma, não era mais tão inocente, tinha medo do que podia acontecer. Ela sentia que o tio dela estava observando ela, então ela tinha medo de sair de casa. Então ela criou esse mundo na cabeça dela, né? E ela começou a virar meio que uma psicopata, né? Depois que ela encontrava pessoas mortas, ela levava pro banheiro e maquiava as pessoas como se as pessoas estivessem vivas. Na cabeça dela, as pessoas estão vivas, mas na verdade são corpos, né? Mortos. Pode ser que seja a Lacey que tenha matado, ou pode ser que sejam só corpos que foram encontrados ali e a Lacey pegou. E a E a gente vê também que essa história da Lacey, tudo isso que se passa na história da Lacey, mexe com a cabeça da Russell também, porque a Russell, talvez ela meio que construindo essa história da Lacey, ela começou a se identificar tanto com a Lacey, com esse passado da Lacey, que ela começou a virar a própria Lacey, entendeu? Tipo, ela começou a perseguir os integrantes do trabalho, tanto é que ninguém mais quis trabalhar lá com medo da Russell, né? A única que ficou ali foi a Yanni, porque apesar dos surtos que ela tinha, a Yanni era a melhor amiga dela, então ela ainda tinha um fio de esperança de que a Russell ia melhorar, só que ela nunca melhorava. E depois que um tempo passou, a Russell foi considerada desaparecida. Não se sabe o que aconteceu com ela, não se sabe onde ela tá. A única pista que a gente tem tá no terceiro jogo, que mostra a Russell acorrentada, né? Parece que ela tá no banheiro, acorrentada no banheiro, ou sei lá onde esteja. Parece que ela tá aprisionada em algum local. Isso foi interpretado na cena em que a Lacey se olha no espelho do banheiro da casa dela, né? Dá pra ver a Russell ali, né, acorrentada, essas coisas. E é como se fosse tipo uma quebra de quarta parede ali. A gente tá vendo a Russell e a gente tá vendo a personagem que a Russell quer interpretar no jogo, que é a Lacey. O que pode indicar também que todas essas coisas que do passado da Lacey pode ter sido o passado da Russell também, porque a Russell, ela é o tipo de personagem que queria se identificar com a Lacey a qualquer custo, né? Ela gostava muito da Lacey. Mas vendo esse plot twist que a gente vê que tudo aquilo que a gente tá vendo no quarto jogo não passa de alucinação na cabeça da Lacey, a minha teoria é essa mesmo, gente. Tipo, tudo que a gente tá vendo ali, do quarto jogo ao primeiro jogo, tudo aquilo ali não passa de alucinação na cabeça da Lacey. A Lacey nunca saiu daquela casa. A Lacey, ela sempre teve medo de sair porque ela sempre achou que o tio dela estava observando ela. Então ela criou um mundo todo, um universo todo onde ela está trabalhando em locais diferentes. Quando na verdade esses locais diferentes nada mais são do que locais diferentes da casa dela, não trabalhos diferentes. Tipo, se ela tava se arrumando pra ir pro encontro, ela tava no quarto dela. Se ela tava num restaurante, ela tava na cozinha da casa dela. E se ela tava no pet shop, ela tava no banheiro dela. Se ela tava no salão, é a mesma coisa, gente. Tanto é que você vê que, se você reparar, o espelho realista que mostra ali na cena é igualzinho ao espelho da Lacey no terceiro jogo. É idêntico, cara. Igualzinho. E a gente vê que a Lacey surtou na vida real. Tipo, na cabeça dela tá tudo normal. Ela tá agindo como se fosse uma pessoa normal ali, trabalhando. Mas quando dá um flash e a gente vê como é que tá a Lacey de verdade, ela tá totalmente surtada. Mano, ela aparece até o próprio Coringa, mano. Ela surtou de vez. Ela não tem controle do que ela faz. Depois de tanto trauma que ela teve, ela já não se importa mais com o que ela tá fazendo, com quem ela tá machucando. Ela só quer tá fingindo que tá trabalhando no local normal. Então ela criou um universo todo na cabeça dela,
onde ela tá trabalhando em locais diferentes, quando na verdade todo aquele local de trabalho dela é a casa dela. Tanto é que quando a gente vê a parte, eu vou repetir essa parte aqui caso não tenha perdido, a parte do tio dela, que o tio dela morreu e ela matou, e a gente vê no segundo jogo que ela faz ingredientes do tio dela para fazer a comida, provavelmente foi o que ela fez depois que ela matou o tio. Ela escondeu debaixo do corpo quando ela viu que provavelmente não ia dar certo o corpo dela debaixo da cama. Ela deve ter feito o tio dela de comida, né? Ela deve ter comido o próprio tio depois para esconder o corpo. E. Cara, eu acho que é isso, mano. O quarto jogo eu acho que foi o jogo mais revelador pra mim, porque. É. Pra mim faz muito sentido essa história de todo esse trabalho que a Alice teve, todos esses trabalhos dela e esse negócio do primeiro jogo do guarda-roupa. Eu acho que faz sentido. Tudo tá se passando na cabeça da Lacey. Porque ela tem medo de sair de casa, né? Ela tem medo de encontrar o tio dela no meio da rua, porque apesar de ela ter matado o próprio tio, na cabeça dela, o tio dela tá vivo e pode perseguir ela a qualquer momento. E matar ela, né? Tipo um de vingança. Então é isso aí, pessoal. Como se fosse tipo um de vingança. Então é isso aí, pessoal. Tô indo nessa. E falou.